Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Estamos de volta na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a sua consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e depois de uma pequena parada que nós tivemos nesse feriado, estamos voltando hoje, na segunda-feira do feriado, para iniciarmos o que nós podemos chamar da 7ª semana que está acontecendo para quem está fazendo o curso básico do Código da Consciência, e é também o tema desta 7ª semana, que é o Plano Setenário. Plano Setenário está equivalente realmente ao plano contido em 7. Muito bem, então, para iniciarmos o Plano Setenário, o tema desse nosso encontro é exatamente os manuscritos no Mar Morto. Muito bem. Com a descoberta do plano setenário, nós iremos revelar como que o humano pode se tornar um Deus. Logo lá na primeira semana, a primeira frase que eu coloquei lá no curso básico da consciência, se você ainda não faz parte desse curso, vai lá fazer, porque é gratuito, hein? Esta frase está contida no templo de Delfos, lá em Atena, e foi observada por Sócrates. A frase dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecereis o universo e os deuses. E agora, com a revelação do plano setenário, você vai descobrir, através do código da consciência, como se tornar um Deus. É lógico, é um curso básico. Nós precisaremos avançar nesses cursos ainda para compreender com mais detalhe esse código da consciência. Quem sabe em cursos mais avançados. Mas o curso básico já está à disposição de todos, gratuitamente. Basta você se inscrever lá no nosso canal. Bom, vamos lá agora entender por que os manuscritos do Mar Morto, são importantes para este estudo. Bom, esse conhecimento foi descoberto no ano de 1947, a segunda grande batalha do século passado, tinha terminado em 1945. Em 1945 foi descoberto, nas cavernas lá do Egito, os livros da biblioteca de Nag Hammadi, e em 1947, em Qumran, lá na Jordânia, foi descoberto os manuscritos do Mar Morto. Umas cavernas lá, na verdade lá era Cisjordânia, não a Jordânia, tá? Corrigindo aí. Nessas cavernas, 12 cavernas, foram descobertos livros profundos, livros, alguns transcritos da Bíblia, originais da Bíblia, e também alguns escritos dos essênios. Nessas 12 cavernas foram descobertas mais de 800 documentos, 12 cavernas. Como que aconteceu tudo isso? Dois beduínos, dois pastores, estavam andando com o seu rebanho lá dessas cavernas, quando de repente uma ovelha fugiu ali deles e entrou no buraco. E um dos beduínos foi atrás dessa ovelha. Quando ele entra no buraco que a ovelha entrou, ele descobre as cavernas repletas de manuscritos. Qual que é a história? É que naquela região viviam os essênios. Quem são os essênios? Essênios era uma seita judaica, que eles não concordavam com a corrupção que estava acontecendo lá no templo de Jerusalém. Então eles eram contra aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que estavam corrompendo a religião judaica. Então eles eram contra. Esses essênios, na verdade,
eles são originários lá do Egito. E eles tiveram a formação para, né, se tornarem iniciados lá no Egito. Muitos deles ficaram na parte sul lá de Israel, onde hoje está a faixa de Gaza e perto ali do Egito, muito perto da cidade de Alexandria, onde tinha uma grande biblioteca, que era o centro cultural do Mediterrâneo daquela época. E lá nessa biblioteca tinham muitos monges budistas, e esses monges budistas, né, passaram todo esse conhecimento também para os essênios. E também esses monges budistas ensinaram muito os filósofos, né, Pitágoras, depois Platão, né? E então Platão, todo o conhecimento neoplatônico vem muito do conhecimento desses monges budistas que ensinavam lá em Alexandria, que era o centro cultural do Mediterrâneo naquela época. Então, um grupo, né, de essênios viviam naquela região, e o outro grupo foi para onde é hoje a Cisjordânia. E lá eles, né, viviam em uma comunidade, praticavam a fraternidade, eles eram austeros, mas a principal característica deles, duas características principais deles, eles eram escribas, ou seja, eles escreviam muito, estudavam muito as escrituras sagradas e escreviam muito, e a outra característica é que eles eram terapeutas, né? Eles faziam curas nas pessoas. E eles viviam, né? Eles tinham a sua própria produção agrícola, eles viviam lá, eles viviam uma espécie de uma comunidade isolada lá da época dos judeus, da política, de tudo aqueles negócios lá que faziam lá em Israel. E aí, esse grupo, quando começou, né, veio Jesus não era essênio na sua origem, ele pertencia a uma outra seita que eram os nazarenos. Então, por isso que chamava Jesus o Nazareno. Não tem nada a ver com a cidade de Nazaré. Isso aí é uma invenção da Igreja Católica. Não. Nazarenos era porque tinha uma seita, e os nazarenos, essa seita, veio lá do leste da Pérsia, né? Onde é o Irã hoje, né? Tanto é assim que o seu pai adotivo, José, também era nazareno. Ele era chamado de José o Nazareno. E quando Jesus nasceu, vieram os 3 reis magos, porque era exatamente uma manifestação dos nazarenos, os 3 reis magos que vieram lá da Pérsia. Então, quando ficaram sabendo do nascimento desse grande mestre, né, eles foram orientados, né, por uma estrela, uma nave espacial, orientou eles, e eles encontraram Jesus, que depois se tornou o Nazareno. Só que o seu primo, João Batista, era essênio. Então, João Batista, quando Jesus atingiu a idade lá da adolescência, seus 14 anos, né, depois que ele foi apresentado no templo, aos 12 anos, ele, né, naquela época, 12 anos já era praticamente um jovem, já tinha a sua autonomia. E aí, então, o seu primo, João Batista, o levou para conhecer a comunidade dos essênios. E dizem que todo esse período que não existe nada sobre Jesus, da adolescência dele até os 30 anos, né, ele passou a vida dele junto aos essênios, tendo lá todos os grandes conhecimentos. Então, esses essênios, eles escreviam todos esses livros. Quando Jesus começou o seu apostolado, né, os seus 3 últimos anos de vida, ele uniu os nazarenos com os essênios, e depois que ele foi embora, foram esses que formaram os primeiros cristãos. E aí teve toda aquela divisão, que eu já expliquei em outra live, dos ortodoxos, que eram exatamente os nazarenos, que eram muito mais ligados aos comerciantes, essas coisas todas, e os gnósticos, que eram exatamente os essênios, que eram estudantes, que buscavam a sabedoria. Então há essa racha dentro dos primeiros cristãos, né? Quando os primeiros cristãos, né, eles começaram a ser perseguidos, e esses essênios que eram gnósticos, agora os primeiros cristãos gnósticos,
perceberam que os romanos iam destruir a sua cidade, eles pegaram e esconderam todos esses pergaminhos na caverna, para que um dia alguém encontrasse e nós pudéssemos ter todo esse conhecimento. Isso foi acontecer só em 1947, né? Imagine só, quase 1950 anos esses documentos foram escondidos. Quando eles descobriram esse conhecimento, ele não foi traduzido logo no início, porque a Igreja Católica não queria, em hipótese alguma, que aqueles documentos fossem revelados. Lá tem muitos documentos, por exemplo, o livro do profeta Samuel veio perfeito, é o que está na Bíblia, né? o Torá, o Pentateuco, tem todos esses documentos e todos eles realmente mostram praticamente o que tem na Bíblia. Mas tem um livro que a Igreja Católica escondeu, e esse livro traz muitos segredos. É o livro apócrifo de Enoque. Enoque foi um grande, né? Apareceu muitas poucas vezes na Bíblia, né? Aparece lá em Gênesis, depois no Êxodo, e depois foi aparecer só no livro apócrifo de São Judas, né? São Judas aí não é o Iscariote, tá? O São Judas Tadeu, né? E ele, né, o Enoque é um patriarca, ele é a 7ª geração de Adão Cádmon. E Enoque era um grande sábio, a Bíblia fala, né? A própria Bíblia reconhece que ele nunca morreu. Ele viveu 365 anos. E quando ele estava fazendo uma viagem junto com os deuses, né? Olha que interessante. Os deuses poderiam ser astronautas, né? Ou seja, seres extraterrestres. Então ele estava viajando pelo universo e ele, então, foi arrebatado quando ele já tinha 365 anos. Em uma das suas viagens, ele ficou, lá fora, visitando 7 planetas. E nesses 7 planetas, ele conheceu todos os planetas, todas as dimensões. E ele diz uma coisa muito interessante. Quando ele estava no 6º planeta, ele encontrou lá seres que tinham cabeça de crocodilo, né? E aí a gente lembra muito, essas teorias que tem aí dos seres, que são de outros lugares, né? E esses, Enoque, ele conheceu o 7º planeta, ele conheceu os criadores. Um privilégio dado somente a um ser. E aí que entra a crise com a Igreja Católica, porque para a Igreja Católica o único ser que teve acesso aos criadores foi Jesus. E Enoque é reconhecido pelo Antigo Testamento como o único ser que teve acesso ao Criador. E por isso, depois ele se torna o anjo Metatron, o arcanjo Metatron. Mas tudo isso nós vamos falar durante essa semana. O importante é que em 1947, então, todo esse conhecimento, ele escreveu um livro. E esse livro pode ser considerado também o livro da vida, porque tem as revelações do plano setenário. E é sobre esse plano setenário que Enoque revelou. Enoque viveu lá, bem antes, por volta, logo é a 7ª geração depois de Adão. Então todo esse conhecimento Enoque escreveu. E esse livro, foi escondido, porque a Igreja Católica diz, não, isso não é um documento certo, isso quer mais. Mas os judeus da Etiópia, eles mantiveram esse livro dentro da Bíblia, só que não todo completo, só uma parte, porque o completo foi descoberto na biblioteca, lá do Mar Morto, dos manuscritos do Mar Morto. E lá tem muitas revelações, entre elas o plano setenário, que dá acesso ao código da consciência. Dizem que ele
conseguiu revelar as 4 letras do alfabeto de Deus, que é esse ensino, esse conhecimento que nós estamos tendo no Código da Consciência. No entanto, esse conhecimento todo, ficou escondido porque a igreja não queria, em hipótese alguma, que esse conhecimento fosse revelado. Mas agora chegou para todos vocês. E é isso que nós vamos estudar dentro do Código da Consciência. Agora nós estamos no 7º módulo. Se tudo der certo, no futuro nós iremos fazer um curso mais avançado e aí nós iremos revelar todo esse conhecimento contido no apócrifo de Enoque. Para tanto, essa semana, pelo menos, nós vamos introduzir um pouco desse conhecimento do manuscrito do Mar Morto. Para quem é aluno, amanhã eu já vou começar a fazer algumas revelações na live que eu vou dar para os alunos. Então, os alunos que são inscritos no curso básico já começarão a ter esse conhecimento de uma live que acontece toda terça-feira às 19h30. Então, eu espero que vocês, se estão curiosos sobre isso, se você ainda não está inscrito, vá lá, se inscreve. Os manuscritos do Mar Morto é, sem dúvida, um grande segredo para que a gente possa fazer todo esse processo de evolução da 3ª dimensão para a 5ª dimensão. Só para vocês compreenderem um pouco o que isso tudo significa, nós aqui na Metacosmo temos como slogan, quem já acessou nosso site, já viu esse slogan, que é humanamente além de tudo. Quando a gente estuda Enoque, nós estamos estudando a mente que está além de tudo. É o que eu sempre disse em todas as minhas lives. É preciso pensar fora da caixa. Agora corrigindo, é preciso pensar além da caixa. Afinal, o grande segredo para o nosso processo evolutivo é fazer com que o humano comece a mudar o seu pensamento. Por quê? Será que existe uma vida além dos humanos? Ou seja, será que existe uma vida de pós-humanos? Como que seria essa vida para seres que deixam de ser humanos e se tornam Homo Deus? Uma evolução do Homo sapiens para o Homo Deus. Isto foi o que aconteceu com Enoque, lá na origem, e que Adão, que também recebeu esse conhecimento, não conseguiu esse processo evolutivo, porque ele foi enganado pelos demíurgos. Todo esse conhecimento nós iremos passar nesta semana. Só para lembrar vocês que na sexta-feira eu irei fazer uma live no canal Fênix e também nós iremos abordar muito desses temas. Portanto, nessa semana temos 2 lives, uma para os alunos na terça-feira às 7h30 e outra no canal Fênix, aonde nós vamos também falar sobre todos esses temas, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui e desejo que essa semana seja para vocês toda uma semana de seres magníficos, eterno e pleno de amor. Assim é.